Estamos voltando com o É Bom Saber. E você sabe o que é o É Bom Saber? Além de ser essa escola democrática, esta aula preparada, não é? Desta forma, com muito carinho para você, é aquele programa que está sempre genuflexo, que está sempre reverenciando o grande mestre, a grande mestra do Brasil, da Bahia. Professor Joaquim Neri, de Geografia. Quinho, querido Quinho, abraço para você, abraço do É Bom Saber. E eu quero você aqui também, hein? Pelo amor de Deus, você nunca me faltou. Vamos lá, gente. Vamos sim. O que é que vem aí, Jorge? Agora vem Interaula. E a Interaula vai trazer para você questões ambientais contemporâneas. Deve ser a primeira abordagem, porque o tema é amplo. Mas fique ligado, fique ligada, porque vem um senhor conteúdo agora. Se ligue. Questões ambientais. Eis o tema de nossa conversa agora. Eu, Elísio Brasileiro, acompanhado da professora Lívia. Nós vamos conversar com vocês sobre um tema bastante palpitante e que requer de todos nós muito comprometimento. A professora Lívia Santarém, ela vai listando gradualmente e eu vou procurar ajudá-la no desenvolvimento destas questões. Lívia. Vamos lá. Tudo bem? Bem, questões ambientais. O ambiente é o meio em que todos nós habitamos, que nós dividimos, né? Estamos todos nessa nave-mãe, que é o planeta Terra. Muitas questões vêm sendo pontuadas e são questões muito importantes. Hoje nós vamos aqui conversar um pouco com vocês sobre a questão climática, o aquecimento global. Inclusive é uma questão que vem criando algumas polêmicas, porque hoje nós temos duas correntes científicas, né? Uma que acredita ser o aquecimento global causado realmente pela produção do CO2 na atmosfera pelo homem, e uma outra de renomados cientistas que contradiz, que diz que o homem não tem essa capacidade de modificar o clima da Terra e que isso é um processo natural que a Terra está passando. Nós temos a questão também da reciclagem de lixo, que se faz urgentíssima, né? O planeta está precisando imediatamente de ações concretas nesse setor. Nós temos a questão da água. E temos pontos no nosso planeta onde a água potável, a água que o homem pode utilizar, já está praticamente inexistente. Temos pontos da África, do Oriente Médio, da própria Califórnia, nos Estados Unidos, onde a água está deixando de existir. Então, são questões sérias que necessitam de muita reflexão e de uma mudança de postura, porque com certeza, não é, Elísio, esse colapso que nós estamos chegando, ele é grandemente fruto de uma postura inadequada que nós vemos tomando em relação ao planeta nesses anos todos em que habitamos aqui. Sempre com aquela ideia de que tudo que está aqui é infinito, não vai acabar nunca e eu posso usar à vontade. E aí o professor Elísio vai nos situar um pouco melhor com relação a isso. Há algumas décadas, esse assunto nem se discutia, nem vinha à baila para ser tratado. Mas na medida em que o ser humano começou a perceber que com o aumento populacional, com a saturação urbana, a vida estava se tornando insuportável, ele levantou suas antenas, se ligou nessa questão que tanto mexe com a gente. Agora, o Brasil cedia o grande encontro mundial, com a presença de mais de 100 países, né, que compõem a ONU, para tratar dessa questão. É o grande encontro Rio mais 20. Por quê? 20 anos passados nós tivemos o grande encontro do Rio de Janeiro 92. A Eco 92. A Eco 92. Estamos dando uma continuidade à discussão de que medidas devem ser tomadas, como preservar nossas matas, como resolver ou pelo menos minimizar o efeito estufa. Como Lívia bem diz, hoje há um grupo de cientistas que discorda que o ser humano não é tão capaz de produzir um aquecimento global, que estaríamos vivendo um período de interregno de era glaciar, não é?
ou glacial, em que essas mudanças tendem a ocorrer, inclusive sobre o aumento das águas, do nível das águas oceânicas, o degelamento dos polos, isso tem sido bastante discutido. Mas, indiscutivelmente, cidades como São Paulo, que ostentam hoje 12 milhões de habitantes, em que a população respira gás carbônico, em um ambiente em que praticamente você não vê o sol, nem vê o céu azul, não? Os ingleses sempre chamaram de fog, esse amontoado de poeira em cima da cidade de Londres. Em São Paulo, nós chamamos de poluição mesmo. Isso está demonstrando que o mundo, quanto mais se urbaniza, quanto mais se concentra, mais o ar se torna irrespirável e mais as temperaturas sobem. É uma questão que a gente está tratando e conseguindo alguns resultados, como, por exemplo, substituição do óleo diesel, substituição da matéria-prima combustível que movimenta os transportes coletivos e os automóveis em geral. Alguns passos têm sido dados, mas muita coisa está por se fazer, não é verdade, Lívia? Exatamente. Como o professor Elísio colocou, esse maior povoamento do planeta, né, nós hoje estamos com praticamente 9 bilhões de habitantes. Então, esse povoamento da Terra, essa demanda maior, né, pelos recursos do nosso planeta, logicamente que isso interfere demais no equilíbrio. Quando o professor Elísio fala desse último encontro do Rio de Janeiro, Elísio, uma coisa me preocupou, porque a Rio+20, nós tivemos apenas uma potência que fazia parte do grupo do G7, que são os 7 países mais poderosos do mundo. Eles estiveram na Eco 92 e agora na Rio+20, quando se esperava que todos estivessem aqui, apenas a França se fez presente. Isso significa que essas potências, elas querem o equilíbrio do planeta, elas querem a redução dos gases na atmosfera, mas elas querem isso geralmente dos países emergentes. Elas não querem mexer na sua agenda econômica, elas transferem para os países em desenvolvimento essa responsabilidade, como se essas grandes potências também não respondessem por parte desse desequilíbrio. Então foi muito preocupante a presença apenas da França num evento como esse, quando nós temos aí Estados Unidos, que nós sabemos o grau de poluição que provoca no planeta, nós temos aí ainda a China, não é? Queimando demais as suas florestas. Então a gente precisa rever essas questões. Para você, é um ponto para você pensar. A questão ambiental, ela é um problema dos países emergentes que não têm ainda o controle ambiental que deveriam ter, porque essa é a grande desculpa das potências, não é? Vocês é que devem se cuidar, porque vocês é que não cumprem ainda as regras exigidas na legislação estrangeira para controle de poluentes. O que você acha, Elísio? No caso, nós estamos procurando, por exemplo, preservar o mais possível a Amazônia, a Mata Atlântica. Medidas têm sido tomadas, constituição de áreas de reservas, o que não quer dizer que nós não estejamos conseguindo um êxito completo. É preciso que a gente reduza cada vez mais a capacidade de desmatamento de nossas florestas. Quando se fala na constituição de um fundo constituído por 30 bilhões de dólares, para que o mundo rico pague, o mundo rico nos diz aos BRICS, por exemplo, a Brasil, Rússia, Índia, China e República Sul-Africana. Mas vocês estão em franco desenvolvimento, estão também poluindo, vocês devem participar. Está se discutindo muito quem paga a conta dessa inibição de destruição da natureza em troca do progresso tecnológico. No entanto, a questão não é só o ar, não é só o efeito estufa. A questão é que, quanto mais consumidores o mundo passa a ter, com a urbanização, com o aumento do poder aquisitivo, maior a quantidade de lixo produzido. O que tem sido feito para se reciclar o lixo, para se ter aproveitamento, a volta do lixo em forma de produtos que beneficiem a sociedade como um todo? O que está sendo feito para preservar nossas fontes, os rios? O que tem sido feito? Será que as matas-galerias estão sendo implantadas em tempo hábil para tentar salvar alguns dos nossos rios? Isso no mundo inteiro? É a questão que hoje todo cidadão do mundo, que acima de tudo, não é só o brasileiro, esteja ele em que país estiver, ele tem um compromisso e uma séria preocupação em abraçar as árvores,
em amar os animais, preservá-los, para entendermos que estamos preservando a nossa mãe natureza e preservando o futuro de nossos filhos, dos nossos descendentes. Com certeza. E outra questão também que precisa de muita reflexão é o seguinte, quando o professor Elísio pergunta quem vai pagar esta conta, é que se a gente está numa situação de quase colapso em alguns setores, é óbvio que todos vão também precisar da sua dose de sacrifício. E às vezes a gente percebe o incentivo a alguns setores que vão de encontro a essa tomada de consciência. Então, se a gente quer hoje abandonar o combustível fóssil, no caso o petróleo, por combustíveis verdes, né, pelos biocombustíveis, isso tem que ser feito de uma forma equilibrada, Elísio, para evitar o que aconteceu na época do pró-álcool. Porque quando você coloca um determinado produto em alta no mercado, as pessoas vão todas na direção daquele produto. Então, hoje você não pode sair, eu estava lendo algumas informações mostrando o seguinte, todo o Cerrado de Goiás, todo o Cerrado de Minas Gerais e todo o Cerrado de Mato Grosso já está sendo preparado para o plantio da cana, que vai abastecer as refinarias para a produção do etanol. Então, você não pode, aquele velho ditado, vestir um santo e desvestir o outro, né? Você não pode criar alternativas de solução para o planeta se o próprio planeta está pagando um preço alto por isso. E não vamos esperar que essas sejam apenas ações de governos. Cada um faça a sua parte, por menor que a gente pensa que ela seja, ela é uma forte contribuição para uma consciência coletiva de preservação ambiental. Deixamos um grande abraço para vocês e o convite para se integrarem aos defensores do planeta, defensores da vida. Isso, e quando o professor fala que cada um faça a sua parte, você pode estar se perguntando, mas eu não faço parte de nenhuma ONG, eu não estou no poder. Você não precisa de nada disso para fazer sua parte. Apagar uma luz do ambiente onde ninguém está, fechar uma torneira que está pingando, reutilizar uma embalagem plástica ao invés de jogá-la no lixo, separar seu lixo em casa. São ações pequenas, mas que quando unidas a um conjunto maior, fazem um efeito muito grande no ambiente que nós vivemos. Pense nisso, um grande abraço, até a próxima. Lívia Santarém, Elísio Brasileiro, essa dupla encanta, mas encanta mesmo. Essa dupla parece que nasceu para explicar as coisas aparentemente complexas da maneira mais clara, mais transparente, né? E isso é um grande bem para todos nós. Para todos nós, a palavra é show. Agora, a palavra escrita, lavrada por Aldir Blanc, musicada por João Bosco, é mais show ainda. O bêbado e a equilibrista. Se ligue e se arrepie. Caía a tarde feito um viaduto, e um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos. A lua, tal qual a dona de um bordel, pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel. E nuvens, lá no mataborrão do céu, chupavam manchas torturadas. Que sufoco! Louco, o bêbado com chapéu coco fazia irreverências 1000 para a noite do Brasil, meu Brasil, que sonha com a volta do irmão do enfio, com tanta gente que partiu num rabo de foguete. Chora a nossa pátria, mãe gentil. Choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente. A esperança dança na corda bamba de sombrinha e em cada passo dessa linha pode se machucar, azar. A esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar. Beleza demais! Foi ou não foi? Quer mais? Você tem mais. Você tem tudo o que você quiser durante todo o tempo. É só escolher. Este foi, hein? Este programa, mas ele continua onde? www.educação.ba.gov.br e também www.tossabendomais.com.br. Estude ali, ó, pelo Vamos ao Ponto, que você vai ver como fica tudo mastigadinho. Depois volte ao vídeo. Você vai ver como é fácil estudar assim. E depois faça o quiz.
Não tem erro de forma alguma. Estou confiando em você. Estou apostando todas as minhas fichas em você. E por isso, até a próxima aula.